vale de ossos secos, que aconteceu na vida, no ministério do profeta Ezequiel. Amém? Essa palavra, irmãos, ela é uma palavra muito profunda. E quando eu meditei nessa palavra, já preguei ela várias vezes, mas a última vez que eu meditei nesta palavra, há uns meses atrás, eu estava analisando que tudo que aconteceu aqui com o profeta Ezequiel, na vida dele, no ministério, nesse episódio aqui, não dá para negar que foi algo sobrenatural, não dá para negar que foi algo assim, surreal, né? Algo fora do comum, algo extraordinário que aconteceu. Porque a Bíblia fala que existia ali um grande vale, né? Que com certeza tinha acontecido ali uma guerra, uma batalha muito grande, e um exército todo ali tinha tombado, tinha morrido. Nesse vale estavam apenas os ossos daqueles soldados, e a Bíblia fala que não eram apenas ossos, mas estavam sequíssimos, já se quebrando, alguns quase virando pó. Então havia acontecido há muito tempo. E Deus, Ele queria falar com a nação e com o profeta Ezequiel. Ele queria mostrar algo, ensinar uma lição para o profeta Ezequiel e para a nação. E a Bíblia fala que ele disse para o profeta Ezequiel, ele fez uma pergunta: você crê que desses ossos podem surgir vida novamente? Você crê que desses ossos aí pode suscitar vida novamente? E o profeta Ezequiel, ele disse assim: Senhor, tu o sabes. Né? O profeta Ezequiel, ele foi sincero, né? Disse assim: Senhor, tu sabes se pode ou não. Quem sou eu para saber se pode ou não? Mas tu sabes. E aí Deus disse assim para o profeta, ele disse assim, ó, profetiza sobre esses ossos, para que eles vivam, para que haja vida. E aí o profeta obedeceu a Deus e ele começou a profetizar. Só que se você analisar, eu peguei alguns versículos apenas ali, que é o centro dessa mensagem que eu quero trazer para você. Mas se você analisar, aconteceu ali por etapas o milagre. O milagre, a transformação, o extraordinário, ele foi gradativo. Né? Porque primeiro, a Bíblia fala que cada osso se juntou com seu osso. Aí a gente fica pensando assim, mas como que pode um negócio desse? Como que pode? Porque com certeza ali havia homens de várias alturas. Tinha uns homens de 1,70, tinha outros de 1,80, tinha outros de 2 metros de altura. E a Bíblia fala que os ossos, eles foram se encaixando perfeitamente ao seu esqueleto, ao seu corpo. Nenhum, imagina um fêmur de um homem de 1,70 ir para um homem de 2 metros de altura. Ele ia ficar assim, né? Uma parte alta e outra baixa, uma perna pequena e uma perna maior. Não. Cada osso se encaixou cada osso encontrou o seu osso, a sua parte, o seu esqueleto. Olha o sobrenatural de Deus. E o que aconteceu foi algo ali diante dos olhos do profeta Ezequiel. Imagina aquela estralação de osso, né? Os ossos ali se juntando. Opa, esse aqui não é daqui, esse aqui é dali. Eu imagino ali vários anjos ali, né? Anjos cirurgiões, anjos traumatologistas ali, né? Operando, né? Mexendo o osso daqui, mexendo o osso de lá e juntando. Opa, esse aqui, me joga esse fêmur aí, um anjo jogando pro outro. Esse aqui é desse aqui, ó. Não, então tá. A Bíblia não diz que tinha anjos ali fazendo isso. Mas eu imagino que, vamos imaginar, né? Vamos pensar que os anjos estavam ali, naquela força-tarefa ali, juntando osso com osso. Pronto, estava pronto o esqueleto de cada homem ali.
Aí a Bíblia fala que em seguida começou a vir os nervos, os músculos, a carne. Em seguida, a pele. Olha só que tremendo isso. Eu tenho certeza que muitos de nós, se estivessem lá, começassem a escutar a primeira estralação de osso ali, ó. Né? O que está acontecendo? Não é uma coisa comum, né? É uma coisa estranha. Mas era o sobrenatural se manifestando ali diante dos olhos do profeta Ezequiel. Tudo que aconteceu ali, irmãos, tudo que aconteceu já estava maravilhoso. Estava ou não estava? Sim ou não? Já estava maravilhoso. Se Ezequiel desse as costas assim, Senhor, já vi demais hoje. Tá bom, eu já posso ir para casa. Já estava. Tudo que aconteceu ali, cada etapa da transformação ali foi tremendo, foi sobrenatural. Mas a Bíblia fala que, apesar de os ossos estarem todos montados, os nervos, os músculos, a pele, tudo voltou, eles ainda não tinham vida. Eles ainda estavam deitados. Ainda faltava algo. Diga para o teu irmão assim, ainda faltava algo. Faltava alguma coisa. O que faltava? Faltava o sopro da vida. Faltava o sopro da vida. Faltava a vida. O que eu tenho, o que o Espírito Santo de Deus me trouxe através dessa mensagem? Que muitas vezes na nossa caminhada cristã, irmãos, Deus abençoa a gente em várias áreas da nossa vida. A nossa vida mudou, sim ou não? Com certeza mudou. Com certeza a nossa vida já não é mais a mesma desde que a gente entregou a nossa vida para Jesus. Amém? E mudou para muito melhor. Deus nos curou, Deus nos libertou, Deus nos prosperou, amém? Deus fez coisas grandes na nossa vida, que quando a gente para pensar, era algo que, quando a gente não tinha ainda a luz da palavra na nossa vida, era algo inalcançável, sim ou não? Você, antes de conhecer Jesus, imagina a vida que você tem hoje? Não imagina, porque a gente não tinha perspectiva. A gente não tinha perspectiva nenhuma de que a nossa vida mudaria. Então tudo que o Senhor fez na nossa vida já é maravilhoso, já é tremendo, já é para glorificar, para exaltar Ele por toda a nossa vida. Sim ou não? Só que existe algo, irmãos, que nós não podemos abrir mão. É da vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós, que é manifestada pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos a vida de Deus em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, na nossa vida, se nós não tivermos a presença dEle, nós podemos ter tudo, mas nós não temos nada. Como diz aquela canção, se eu não tenho a ti, não tenho nada. E é exatamente isso, se nós não temos a presença, a vida de Deus em nós. Por isso que nós, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, nós não podemos nos conformar em apenas sermos religiosos. Nós não podemos abrir mão da presença de Deus. Nós não podemos abrir mão de estar num culto como esse e sair da mesma forma que nós chegamos, como um religioso. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Nós precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser tocados ao ponto de ficarmos de pé. Porque muitas vezes, quando a indiferença espiritual ela vem na nossa vida, nós estamos exatamente como aquele exército,
coisas sobrenaturais aconteceram, maravilhas aconteceram. Mas se a gente fica indiferente à presença de Deus na nossa vida, a gente fica como aquele exército, a gente parece que está vivo, mas não está. Parece que a gente está de pé, mas não está. Porque o que faz nós ficarmos em pé é a presença de Deus. É a presença de Deus. O próprio Deus disse assim, ó: sem mim nada podeis fazer. É a vida de Deus em nós. Lá em Jó está escrito assim, né? Que se uma árvore for cortada, né? Se uma árvore for cortada no seu tronco, ainda que ela tenha sido cortada, a Bíblia fala assim, ó, que ao cheiro das águas, ela tornará a brotar novamente. Diga para o teu irmão assim: você precisa do rio de Deus na sua vida, correndo todos os dias. A presença de Deus, o rio de Deus é a presença de Deus. O rio, ele não está parado, o rio está sempre em movimento. Diga para o teu irmão assim: você não pode parar, você não é represa, você é rio. O rio flui. E a gente tem que fluir, irmãos. A gente tem que fluir. A gente tem que fluir na nossa vida espiritual. A gente tem que fluir na nossa igreja local. A gente tem que fluir na vida das pessoas. A gente tem que fluir na vida da nossa família. A gente tem que fluir. Isso, quando você está fluindo, você está em movimento. Quando você está em movimento, você está vivo. Então aqui, Deus disse assim para o profeta Ezequiel, a partir do versículo 9. O versículo 8 diz assim, ó: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. De que adianta? Estava ali. Estava ali. Todo aquele exército deitado, tudo completinho, estava tudo ali. Osso, tendões, os nervos, né? Carne, pele. Mas eles ainda estavam deitados. Diga para o teu irmão que está ao seu lado assim, ó: se for um homem, você diga assim, ó: filho do homem. Se for uma mulher, você diga assim, ó: filha do homem. Põe-te em pé e o Senhor vai falar contigo.